Bom dia. Gente, hoje a gente está iniciando conteúdo novo sobre desenho de instalações elétricas e eu queria saber se vocês já chegaram a assistir às videoaulas sobre esse conteúdo novo de desenho de projeto de instalações elétricas, tá? Assistam às 3 aulas inicialmente, aí depois anotem as perguntas para que possamos iniciar a atividade, tá? E não sei se vocês já viram também a atividade do Moodle, que se encontra disponível, né? O enunciado já foi disponibilizado para vocês. Para quem não viu ainda, todo mundo está vendo a tela nesse momento? Não, tá bom. Bom, então, vou colocar aqui o enunciado, só para o pessoal se inteirar um pouquinho mais do assunto, né? Então, o que vocês têm que fazer? Essa tarefa vai ser a tarefa mais longa que vocês vão ter nessa atividade, é a última tarefa que vocês vão ter da disciplina, e é uma tarefa um pouco mais completa, e que reflete um pouco mais a realidade do que vai ser o dia a dia de um profissional de projetos elétricos. Tá? Lógico, tem algumas idealizações que foram feitas, dado o período do curso que vocês se encontram no momento. Bom, então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que elaborar um desenho de projeto elétrico de uma planta, tá? Que vai ser feito o projeto elétrico de uma planta. A planta, o objeto desse projeto elétrico, vai ser a planta arquitetônica que nós utilizamos na atividade anterior, essa planta aqui, tá? Bom, então, vocês vão... E o projeto elétrico, ele vai integrar 3 desenhos, tá? O desenho da planta baixa, dessa edificação, com o desenho de projeto elétrico feito, tá? Nós vamos começar a trabalhar em cima dessa planta nos próximos dias, e se possivelmente hoje também, tá? Embora eu acredite que não dê tempo ainda de fazer hoje, dada a parte do dimensionamento. Tá? Hoje a gente sempre começa o projeto elétrico pelo seu dimensionamento. Aqui na turma da elétrica eu costumo dar uma noção, né, de dimensionamento, e no primeiro momento é nessa parte que nós vamos iniciar, tá? O desenho do projeto elétrico. Em seguida, nós vamos fazer o desenho do projeto elétrico na planta baixa. Além da planta baixa, o projeto elétrico ele contém os seguintes desenhos, tá? Os quadros de carga, eu vou começar aqui, ó, pelos quadros de carga e circuitos, que são os quadros que nós vamos criar a partir do dimensionamento. Então, nós vamos ter que representar no desenho da planta arquitetônica esses 2 quadros, os resultados desses 2 quadros. Além disso, nós vamos também representar o diagrama unifilar, que corresponde a um desenho que informa, que dá um resumo de tudo que tem na instalação, tá? Então, é um diagrama que contém o resumo de tudo que tem na instalação. Só para dar um exemplo de diagrama unifilar de instalação elétrica, deixa eu colocar. Aqui o slide da aula 8, só para vocês recordarem o que é um diagrama unifilar de instalação elétrica, né? Unifilar, vocês
lembram bem que é um diagrama que apresenta o panorama geral, né, de um sistema, como que um sistema se encontra organizado, sem muitos detalhes. Já o diagrama unifilar de uma instalação elétrica, ele apresenta a seguinte configuração, tá? Aqui eu tenho um exemplo, deixa eu colocar a tela inteira. Deu. Fica mais fácil. Bom, então, aqui eu tenho um exemplo de como que sim, está organizado um diagrama unifilar de instalação elétrica. É uma descrição, corresponde a uma descrição da instalação, desde o ponto de entrega de energia elétrica da rede da concessionária, até os circuitos, até a organização dos circuitos no quadro de disjuntores, tá? Então, isso aqui corresponde ao diagrama unifilar de instalação elétrica. Esse diagrama vai ser o último item que nós vamos fazer do nosso trabalho, e as orientações para a elaboração desse diagrama vão ser passadas numa das aulas síncronas, tá? Provavelmente numa das aulas síncronas do início para o meio de setembro, tá? Lá pela segunda semana de setembro, dependendo do ritmo da turma, mas a princípio é para essa data. Bom, e o que mais que nós temos aqui no enunciado? Então, já falei do quadro de cargas da planta e do diagrama unifilar, tá? Blocos elétricos. Os blocos elétricos do projeto elétrico já foram disponibilizados a vocês, tem alguns que tem que fazer algumas pequenas correções ainda, tá? A maior parte deles está alocada na Layer 0, então alguns ainda estão em outras layers, tá? Mas aproveitem essa layer que vai ser criada para utilizar no projeto, tá? Essa é uma sugestão que eu dou para que vocês deixem o projeto de vocês mais organizado. Então, aqui tem uma pasta compactada dos blocos elétricos, vocês não vão precisar criar esses blocos, tá? No projeto elétrico, nós costumamos utilizar muitos blocos. Então, esse é um trabalho a menos que vocês vão ter. Então, já está só para lembrar, né, o arquivo de blocos já está disponível no anexo da tarefa. Aí é só baixar e descompactar. Quanto à organização das layers, né, do projeto elétrico, aqui eu apresento uma sugestão de organização, tá, com 4 layers, tá? Uma layer do unifilar, uma layer de eletrodutos e fiação, uma layer dos elementos de força, que vai abranger o quadro elétrico e os pontos de tomada, e uma layer de iluminação que vai conter os pontos de luz e interruptores, tá? Aqui já foi sugerido também os dados de espessuras, tá? É importante destacar que as espessuras do projeto elétrico não são, elas têm que ser, o projeto elétrico tem que merecer um destaque em relação à planta baixa, porém, a espessura dos elementos do projeto elétrico normalmente ainda são menores do que as das paredes das plantas baixas, tá? Ou uma alternativa que você pode adotar na layer de paredes é deixar a layer transparente, tá? Na hora de trabalhar e de imprimir. Dá uma certa transparência para a layer. Eu posso fazer essa configuração para vocês quando a gente for fazer o desenho dos pontos e dos eletrodutos e fiação, da alocação de pontos, né, de força e luz e os eletrodutos de fiação. Bom, aqui também eu coloquei uma observação, né, caso o aluno queira separar essas duas últimas layers, né, subdividi-las, vocês podem separar, tá? Não vai ter problema nenhum se vocês quiserem fazer isso, tá?
Inclusive, deixe o desenho mais organizado, né? Essa sugestão aqui que eu dei para vocês é uma sugestão, na verdade, simplificar. Bom, que a parte sobre os blocos e a observação quanto à elaboração do diagrama unifilar, que já foi comentada anteriormente. Gente, alguma dúvida referente ao enunciado do trabalho e ao conteúdo das aulas? Bom dia, professora. Ali tá falando que dá para usar a mesma planta baixa do projeto arquitetônico. A gente pode usar o mesmo arquivo ou precisa criar um novo só com as informações a menos, ou pode ser o mesmo arquivo mesmo? Eu sugiro você salvar uma cópia do arquivo do arquitetônico, porque você vai... É interessante que se use o original, o arquitetônico original, para elaborar o elétrico, porque como vocês já organizaram o arquitetônico da forma com os elementos, né, devidamente alocados nas layers, então, o que vocês vão fazer? Aí vocês podem desabilitar as layers algumas layers, ou deixar transparente, caso, para não atrapalhar no desenho do elétrico, tá? Então, eu sugiro que salve uma cópia e crie o elétrico, ou seja, crie um novo arquivo, com o desenho anterior. Dá para, por exemplo, desativar as cotas e a cobertura, o telhado, para não ficar ficar mais fácil de visualizar, né? Exatamente. Certo, ok. Era esse a minha dúvida. Mas é importante lembrar, né? Quem que já começou o dimensionamento? Eu queria saber. A gente começa pelo dimensionamento. Não sei se isso ficou bem claro nas aulas. Eu ainda não comecei, professora. Estou só vendo, terminei de ver as videoaulas há pouco. Então, vou dar um tempinho para vocês começarem. Mas no caso do Leonardo, ainda tem que ver as aulas, tá? Gente, assistam as aulas e lá tem tudo. Tem praticamente tudo, né? Só não tem o desenho no CAD, mas toda a base teórica tem. No caso, a gente vai consultar as tabelas, por exemplo, aquela da Celeste, das potências, e calcular mais ou menos, estimar o que vai ter na casa para estimar a potência dos circuitos? No caso da planilha da Celeste, né, você está falando do padrão de entrada, certo? Seria do Seleto Doméstico, por exemplo, estimar vai ter uma geladeira, um forno, micro-ondas, isso tudo Sim. tem que... Tá. Não, a planilha de sugestão de potência. Sim, a ideia de colocar aquela tabela de cargas dos equipamentos na aula assíncrona serve justamente para consulta, para que vocês possam consultar para fazer o levantamento do quadro de carga, sim. Aí aí assim, ó, a potência, na verdade, é só para vocês terem uma ideia de que equipamentos vão, tá? Porque essa tua pergunta é bem interessante, porque ela está relacionada com uma confusão que os alunos costumam fazer. E é uma confusão que eu acredito que todo mundo que faz engenharia tenha essa dúvida e às vezes não é bem esclarecida, tá? Eu tive quando eu era estudante, que é o seguinte: quando você vai ver a NBR 5410, você vai ver que tem dois tipos de circuitos de tomada: tomada de uso geral e tomada de uso específico. As tomadas de uso geral, dependendo da característica do ambiente que elas vão estar alocadas, né? Por exemplo, se a tomada está no banheiro, se a tomada está num quarto, né? A potência dessas tomadas pode variar, né? Se o local é um ambiente de trabalho constante,
né? Por exemplo, uma cozinha é um local molhado e é um ambiente de trabalho constante na edificação, na casa. Então, normalmente as potências das tomadas de uso geral nesse local, a potência de projeto foi estabelecida em 600 watts, enquanto que nos ambientes de repouso secos, como os quartos, as salas, né? Hoje tem escritório também nas casas, né? Isso aí é algo que aí foge um pouco da norma, mas não é um caso. Isso aí é uma coisa que vai ter que até ser revista. Mas para a nossa aula, não vamos estender muito esse assunto. No caso dos ambientes secos, né, sem hidráulica, sem instalação hidráulica e de repouso, aí, nesse caso, as tomadas de uso geral vão ter 100 watts. Mas o que é uma tomada de uso geral e o que é uma tomada de uso específico? A tomada de uso geral, ela é um ponto do circuito de tomadas que está conectado a um circuito que contém várias tomadas, e nessas tomadas que estão agrupadas num único circuito, eu vou colocar equipamentos de baixa potência, normalmente equipamentos móveis, e esses equipamentos móveis, em alguns casos, pode ser de alta potência, tá? Por isso que a gente agrega, no fim das contas, um monte de pontos de tomada para aumentar a potência do circuito de tomada de uso geral. Então, os equipamentos de circuito de tomada de uso geral são móveis e costumam ter potência baixa, podem até ser fixos com potência baixa, tá? E no caso da tomada de uso específico, eu vou ter um único circuito alimentando um equipamento fixo, normalmente de alta potência, ou que tem características elétricas que não são favoráveis para ter o seu circuito compartilhado com outros pontos de tomada, né? Que é o caso do ar-condicionado. Por exemplo, o ar-condicionado ele não tem uma potência absurda para atender um ambiente, em alguns casos, né? Um ar-condicionado aí de 7.500 BTUs, de 9.000 BTUs, o de 9.000 BTUs ele tem um pouquinho mais de 1.000 watts, é uma potência considerável, mas não é uma potência enorme que nem a do chuveiro elétrico, tá? Só para dar um exemplo. Só que ele é um equipamento que ele não tem uma operação que ele opera melhor quando o circuito dele não é compartilhado com outros pontos de tomada ou com outras cargas em geral, tá? Então, por isso que ele acaba sendo uma tomada de uso específico. Então, por que eu falei dos tipos de tomada e qual que é a relação com a tabela da Celesc, né? A tabela da Celesc é para você ter noção do quanto de potência que vai na sua edificação. E alguns equipamentos elétricos lá listados naquela tabela, eu vou até pegar a apresentação aqui, só para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Deixa eu sair dessa primeiro. Essas duas tabelas aqui, ó. Essa e essa. Essas duas tabelas contêm dados dos equipamentos de tomada de uso geral e dados de aparelhos elétricos, tá? Equipamentos elétricos que podem ir na edificação.
Alguns deles são conectados a circuitos de tomada de uso geral e outros são conectados a circuitos de tomada de uso específico, tá? Mas para a gente ter uma ideia do quanto de carga vai no projeto elétrico, é importante a gente primeiro saber que tipo de equipamento que vai nas tomadas de uso geral e que tipo de equipamento que vai nas tomadas de uso específico, tá? Então, como eu já comentei anteriormente, na tomada de uso específico, vai os equipamentos fixos de alta potência ou equipamentos que não operam tão bem quando o seu circuito é compartilhado com outras cargas. No caso do ar-condicionado, né, como a gente pode observar, aqui tem uns exemplos de potências de ar-condicionado. Aqui é mais comum 9.000 BTU, tá? Aqui ele botou de 10, mas o mais recorrente é 9.000 BTU. Bom, então, aí aqui, ó, ar-condicionado, chuveiro elétrico, tá? O chuveiro elétrico tem um que é bem recorrente também, que é de 7.000, tá? Normalmente eu uso de 7.000, apesar daqui tá com 6.000, tá? 3.000 quase não tem, tá? Esquece o 3.000, coloca entre 6.000 e 7.000, que é o que mais tem no mercado. Chuveiro elétrico, de watts. Lavadora de roupas com secadora é tomada de uso específico. Lavadora de roupas sem secadora, só lava-roupa, tomada de uso geral. Lava-louça, forno elétrico, tomada de uso específico. Fogão elétrico, tomada de uso específico, tá? Então, tem alguns equipamentos que são fixos, de alta potência, são considerados tomada de uso específico. Acabei de dar alguns exemplos para vocês. Micro-ondas também é uso específico, tá? Então, tudo isso tem que ser listado. O que costuma ser ligado num circuito de tomada de uso geral? Cafeteira elétrica, todos os equipamentos de bancada da cozinha. Aqueles equipamentos que ficam nas bancadas que a gente utiliza durante o dia a dia, né? Os equipamentos para fazer uma receita, batedeira, a cafeteira elétrica, né? O liquidificador, tá? Tudo isso é uso geral. O que mais? Televisão, tomada de uso geral, que é uma potência baixa, mas é fixo, mas é uma potência muito baixa, abaixo de 300 watts em alguns casos. Tá? Computadores são tomadas de uso geral, mesmo a não ser que alguém tenha um computador de minerar Bitcoin, né? Mas hoje não está valendo a pena para ninguém. Bom, então tem alguns casos específicos. O que mais? Lavar-roupa sem secadora, tomada de uso geral. Geladeira, tomada de uso geral. Freezer, tomada de uso geral, tá? Que a gente vê aqui, ó, o freezer é 400 watts, não é uma potência tão grande. Normalmente, os equipamentos de aquecimento são os que têm maior potência, tá? E normalmente são esses que são ligados no tomada de uso específico. Torneira elétrica, né, uso específico. Quais são as duas exceções de aquecimento e que vão na tomada de uso geral? São equipamentos e outro que nem é tão aquecimento, é um motor, mas ele é de uso temporário, tá? Secador de cabelo, uso geral, porque você não usa sempre. Ferro de passar roupa, mesmo princípio, de secador de cabelo, é o uso geral, tá? É um equipamento que usa aquecimento, mas ele não tem uso contínuo, tá? Então, por isso que é um circuito de tomada de uso geral. Que mais? Aspirador de pó, também é um item. Aqui ele tá como 300 de potência, mas ele tem mais, tá? Costuma ter bem mais. Tem aspirador que tem 1.800 watts. Até os mais comuns são de 1.000 watts, entre 1.000 e 2.000 watts. Essa potência aqui tá um pouco baixa. Eu vou ter que fazer essa correção. Bom,
Eu só vou colocar aqui a anotação do vídeo, só para que vocês possam lembrar. Então, aqui, vou botar aqui uns 1.800. E aqui, 6K. Professora? Só um instante. 6K a 7K. Bom, então deu para entender mais ou menos que tipos de equipamentos são uso geral e uso específico? Só em primeiro lugar. Já vou responder a tua pergunta, só para concluir aqui. Sim, acho que deu para entender bem. Mas por que e mesmo que a gente saiba que circuito de tomada de uso geral, ele tem o ponto vai ter uma potência de projeto. Por que é interessante, ainda mesmo assim, nós entender, por que ainda mesmo assim é interessante que a gente liste quais são os equipamentos que vão ser conectados na tomada de uso geral, para que a gente tenha uma noção do quanto de potência, de qual que é a potência do maior equipamento utilizado, e para a gente ter uma ideia do quão preparado o nosso circuito vai estar para receber esses equipamentos de alta potência, mesmo que eles sejam de uso geral, tá? E para a gente não danificar o circuito. Então, é por isso que é interessante a gente fazer o primeiro item que a gente vai começar do projeto elétrico, a gente vai fazer uma lista do que a gente quer ter na casa. Tá claro? É, mais ou menos nesse ponto que eu ia pedir agora, por exemplo, tem esse um fogão elétrico, tem 9.000 e tantos watts, né? Puxa muita corrente, teria que ter seria uma tomada de uso específico e seria um fio, sei lá, 6 ou 10 milímetros. E, Provavelmente vai ser o 10. aham, Aí, não, e, aí isso vai. Então, aí também tem que ter essa ideia, né? Se a gente coloca equipamento muito grande, é algo que encarece a instalação, né? Mas a gente vai ter uma limitação de uso também, ao mesmo tempo, né? Porque até essa potência aí de 9.120 tem que verificar, tá? Não, eu instalei um fogão elétrico de 2 bocas faz pouco, no começo do ano. E não era tudo isso, e, e não era tudo isso de potência. Essa potência aí também deve estar errada. Era 1.800 no total. Então, se você colocar, não era o de indução, tá? O de indução normalmente a potência realmente é maior, mas nem todos, né? No caso do fogão elétrico, né? Só as bocas do fogão, é que ele deve estar, se ele que estiver considerando o conjunto, pode até ser 9.120. Agora, só o fogão não é 9.120. Tá? Instalei um de 2 bocas de 1.800 watts no começo do ano. E mas eu pesquisei para instalar. se eu quiser, eu não preciso deixar uma tomada para o fogão, ou preciso considerar isso nesse projeto agora? Não, não precisa, porque tu pode usar o É gás. opcional? É É, opcional, por exemplo, essas coisas assim, né? Nesse projeto. não, nesse não é obrigado a deixar, tá? Até assim, ó, o que vai te indicar? É importante, essa pergunta é boa, porque ela mostra, deixa eu colocar aqui, o que vai te indicar que
que vai te indicar na tua escolha, o que vai te indicar na planta na hora de fazer o projeto elétrico, né? Na hora de escolher as cargas que vão selecionar as cargas da edificação. Você vai e verificar quais equipamentos que serão utilizados. Você vai olhar o mobiliário. Ó, você vai olhar o mobiliário da planta. Ah, vocês não fizeram o mobiliário, mas aí vocês têm o PDF desse mobiliário e aí vão ter uma ideia do que vai na edificação. Aqui, por exemplo, ó, o fogão é um fogão a gás. Então, você não é obrigado a botar o ponto do fogão elétrico. Tá claro? Certo. Só um detalhe, qual que é o único item, só para encerrar essa pergunta. O único item, por norma, que é obrigado a ter como ponto de tomada de uso específico é o chuveiro. Chuveiro, mesmo que você tenha o ponto de gás, a norma obriga que tenha o ponto elétrico também. Tá? Pelo menos a caixa de passagem para que você possa fazer a instalação dos fios. Ok. É claro? Sim. E ar-condicionado mesmo, por exemplo, isso não aparece no mobiliário e tal, né? Mas eu posso colocar em cada quarto, na sala, na cozinha. Pode. Uhum. É que, aparentemente, né, apesar dessa edificação aqui ser uma edificação pequena, pela indicação do mobiliário, ela não parece ser um padrão tão simples, né? Os objetos os espaços estão bem distribuídos, e porque os cômodos dos quartos, por exemplo, são grandes, né? A sala é pequena, mas os quartos são grandes, a cozinha é grande, então a gente tem uma ideia de que pode ir bastante carga nessa planta. A planta do semestre anterior já não era bem assim, já era mais simples, já não tinha nenhum desenho de mobiliário, né? Então, e era um apartamento de um quarto. Apesar dos cômodos serem grandes, não tinha tanto item de imobiliário, então já indica que é um padrão, já é um cliente de poder aquisitivo menor, tá? A gente tem uma ideia do que vai na instalação através da leitura da planta do mobiliário e também do tamanho dos cômodos, tá claro? Certo, acho que sim, dá para mais ou menos imaginar também. Não pegar nada exorbitante, por exemplo, o exemplo do fogão, né? Desconsiderar esses exemplos, mas deixar a possibilidade para ar-condicionados. Sim, alguns itens, né? Mesmo que a gente saiba que o cliente não vai usar, é interessante deixar, por exemplo, micro-ondas. Eu, por exemplo, eu não tenho micro-ondas, mas eu poderia ter, mas eu não uso, mas tenho ponto de tomada ali, claro? Sim. E do uso específico, ainda é uma dúvida dos ar-condicionados. Tu recém falou, por exemplo, se não tem uma potência muito grande, eu poderia ter 2 ar-condicionados em um circuito de tomada de uso específico? Ou, por exemplo, um circuito de tomada de uso específico é só uma tomada? Um circuito de tomada de uso específico é só uma tomada, Ok. tá? Assim, ó, é importante, essa tua pergunta também é uma outra dúvida que é bem recorrente no curso de engenharia, tá? A separação dos circuitos é mais para o funcionamento adequado e para a durabilidade do equipamento. Não é que o equipamento não vá funcionar. O equipamento funciona se você compartilha a carga, só que ele funciona
ele pode ser danificado mais facilmente, né? Se der um problema no equipamento que está compartilhando o circuito com ele, tá? Ou pode ocorrer outros fenômenos elétricos que não sejam, que não impeçam, né, o equipamento de funcionar, mas pode diminuir a durabilidade. Claro, pode dar oscilação, e aí a oscilação para o ar-condicionado não é, como se trata de um motor, né, não é algo que é desejável. E um motor que já tem uma potência considerável, que nem você compartilhar circuito de bomba de água. Em tese não se compartilha. Motor de portão, é claro? Ok, certo. Então, quando você tem motores, né, normalmente acima de 600 watts, aí já se pensa em isolar os circuitos desses motores para que ou esses equipamentos não danifiquem os demais, porque o motor ele exige uma corrente de partida também que seja alta, então o circuito ele tem que ter uma certa folga, ou o outro equipamento cause danos, né, no motor, tá? Danos do ponto de vista elétrico mesmo, que vocês vão ver mais para frente no curso. Tá claro? Ok, Então, professor. não que não vai funcionar, porque a gente vê funcionando, né? Tem gente que instala errado e a gente vê funcionando, então a gente acha que não tem problema. Mas é mais em termos de qualidade e durabilidade que a gente separa os circuitos. Gente, mais alguma dúvida? Então, a primeira tarefinha, né? A primeira etapa do trabalho é listar o que vocês querem colocar de equipamento na casa. Professora, Hum. tu tem disponível essa uma tabela que tu mostrou no vídeo de quadro previsão de cargas? Não, Ou... isso aí vocês vão ter que fazer, ok, tá? só para você saber mesmo. Eu vou mostrar aqui ó, como fazer, tá? Eu já fiz a minha aqui. Aí como que é interessante vocês façam no Excel ou no LibreOffice, depende do programa, do pacote que vocês tiverem, tá? Nos dois funciona bem. Tanto no Excel quanto no LibreOffice, lembrando que o LibreOffice é gratuito, tá? Aí só cuidem para... é interessante que se vocês forem usar o LibreOffice, ele tem aquele arquivo livre, né? Que é o extensão ODT, o extensão ODT, que aí ele vai nos aplicativos da Microsoft, mas se você abre esse arquivo depois de editar num aplicativo da Microsoft, né? Ele pode se desconfigurar, tá? Então, é recomendável que salve tudo em formato XLS, no caso das planilhas, ou quando for escrever texto, num arquivo docx ou doc, né? XLSX e docx, ou XLS doc. Tá claro?
Ok, vou começar a fazer a minha aqui. Então, aqui tem o exemplo, né? Eu criei duas abas só para mostrar, né? Duas abas, uma de cargas e uma de circuitos no mesmo arquivo, para não criar arquivos em excesso. E quadro de cargas, quadro de circuitos. Se quiser, para deixar mais organizado ainda, vocês podem criar mais uma abinha. Eu criei uma aba extra aqui, com a lista de equipamentos. Aí eu vou colocar aqui lista de equipamentos que costumam ser de TUG, equipamentos de TUG. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, lava-roupas sem secadora. Tá? Aí vocês podem colocar aqui, aí de TUI, chuveiro, torneira elétrica, ar-condicionado, enfim, tá? Vocês podem colocar aqui. Professora, será que precisa separar as TUG, por exemplo, de ambientes úmidos, que nem tem da cozinha e da lavação, que tem aquelas TUG de, acho que é 600 watts, né? Precisa separar um pouco? Precisa. Normalmente se separa circuito de área seca só para área seca, circuito de área molhada só para área molhada, tá? É o recomendável. Ok.
Gente, mais alguma dúvida? Acho que não, professor. Eu tô gostando de fazer o levantamento no perímetro para preencher a tabela também. E, por exemplo, a sala de estar, eu pego a dimensão, por exemplo, considero um quadrado inteiro ali, assim, por exemplo, toda a extensão onde é que pega a porta, onde é que pega as duas janelas do lado, e faço, tipo, 2 vezes cada uma dessas medidas? Não. Então, vamos ver como é que a gente faz, tá? Ou só a medida, tipo, parede, conta como perímetro? Tem que pegar só a área interna, tá? Dos ambientes. E o perímetro também é das medidas que são utilizadas para calcular a área interna. Só para vocês terem uma ideia, né, de como facilitar essa parte da elaboração do quadro de cargas, né, que é onde nós vamos ter que calcular a área e o perímetro dos ambientes, tá? Nesses dois campos que eu estou mostrando para vocês agora na tela. Então, vocês vão ter que colocar os dados de área e de perímetro para quê? Para aplicar a NBR 5410 para a quantidade mínima de pontos de tomada de uso geral, de iluminação e das tomadas de uso específico. Bom,
Vocês podem calcular a área e o perímetro aqui no próprio AutoCAD, tá? Para vocês, só para lembrar. Utilizando que comando? MIJOGEON, opção área, a resposta que retorna da aplicação desse comando, acionar o Object Snap, é importante. A resposta que retorna da aplicação desse comando corresponde à área e o perímetro, ó. Eu vou começar de novo aqui, só um instante. Deixa eu ver aqui que pontos que funcionam mapeados. Também. GeoGeon, opção área, AR. E como que eu vou pegar a área interna do ambiente, tá? Eu vou selecionar só a parte entre as paredes internas, tá? Então, ó. Primeiro ponto aqui na da parede. Segundo ponto. Terceiro, ó. Aqui na da parede interna, tá? E o quarto, aí aqui, ó, eu vou ter que fazer o rastreamento dos pontos. Ó, então eu utilizei o tracking para rastrear as duas extremidades que correspondem ao retângulo da sala, tá? Professora, não entendi bem. Como é que faz isso? Eu deixo o comando tracking ativado e o snap. Aí eu consigo rastrear os pontos que eu preciso para poder fechar o retângulo da sala. Mas clica com o botão direito mesmo? Ou Não, não clica, ó, só só arrasta. passar por cima? Tem que marcar, né? Tem o ponto com o Object Snap só arrastando o mouse sobre o ponto que você quer alinhar primeiro e depois sobre o segundo ponto. Aí você vai fechar o retângulo da sala. E volta para o ponto original. Dá um Enter. Olha quanto que deu de área, ó. Tá batendo com o dado do exercício, né? Que é 7,90, né? Só para lembrar. 7,90. Aqui tá 79.050 centímetros, né? Lembrando que o meu desenho está em centímetros, então a área vai ser em centímetro quadrado, tá? O MIJOGEON, ele retorna a medida na unidade que o desenho está configurado. Então, nesse caso aqui, eu tenho a medida da área em centímetro quadrado. Se eu multiplicar por 10 na menos 4, eu vou ter a área em metros, né? 10 elevado na menos 4. E, no caso do perímetro, eu tenho 1.130 centímetros. Se eu multiplicar por 10 na 2, né? Lembrando, perímetro é uma unidade de comprimento, é uma medida de comprimento. Então, se eu multiplicar por 10 na 2, eu vou ter 11,30 metros. Tá claro? Ok. Então, no caso, na cozinha também é o mesmo jeito. Só um pouquinho. É importante também, ó, observar como que foi calculada a área interna, né? Aqui a sala tinha 2 aberturas. E essa era a tua dúvida, né, Luiz? Sim, por causa desse espaço ali interno, não sabia para quem Abertura. considerar. Isso, a abertura da circulação e a abertura da cozinha e da sala, entre a cozinha e a sala. Ah, então, por isso que foi fechado o retângulo. Mas na hora de calcular a área do corredor, por exemplo. Aqui vou lembrando, né, que esse comando você calcula uma área, você pode executar de forma contínua. Aí você vai selecionar só as paredes internas do corredor, tá? Então, uma estratégia interessante é sempre pensar nas paredes internas.
Aí você vai selecionar o dado de circulação correto, tá? Aqui a área deu menor, tá? Acho até que o desenho é que tá com o cálculo da área errado. Aqui tem que cuidar para ver se pegou todos os pontos direitinho. Essa área aqui é para ser 1,35, tá? Aqui esse 1 para 50 não tá certo. E foi bom ter visto isso agora. Então, já vou dar aqui. Aqui o certo é 1,35. Mas isso não vai ser descontado do trabalho de vocês, não. Professora, eu fiz essa mesma medida, eu considerei, por exemplo, não um quadrado perfeito, mas se considerar essa espessura da parede, ele deu 1,499. Acho que ele deve ter considerado isso também como parte do... Mas não é o correto. Não é? Não. Isso também eu Porque estava em dúvida. não é o correto porque a norma do desenho arquitetônico diz que a área representada na planta é a interna, não se considera a área das paredes. Entendi agora. Tá? Então, isso aí foi uma falhinha mesmo. Gente, mais alguma dúvida?
Professora, na área de serviço e na varanda, como eu não tenho parede, tipo, todo ao redor, eu considero o perímetro também todo quadrado ou só a área onde é que tem parede? Aí considera a limitação da calçada, porque é uma área semi-aberta, né? E considero o pilar junto, né? Isso. Ah, ok, então. É que o pilar é como se fosse a... Ele é só para sustentar, ele é um elemento de sustentação mesmo, tá? Não é considerado uma parede, né? Da varanda. Uma parte de parede, digamos assim. Sim, ok. Não, só pedindo por causa de pegar os pontos de medição da área de perímetro. Professora, Sim. aqui eu estou analisando, por exemplo, o dormitório 1, ele tem 10,69 metros quadrados. Então, para iluminação, eu vou precisar de 220 watts. Seriam para 6 metros quadrados, 100 watts. Mais 4 metros quadrados, 160 watts, mais uma fração, 0,69 mais 60 watts, seria isso?
Não, vamos entender essa parte aí da iluminação. Só um instante, já vou Ou selecionar a planta aqui. a iluminação não é com fração, ou é só tomada? Então, a iluminação não é com fração de área, né? Você não considera a fração, só nos pontos de Ah, tomada. verdade. Verdade, é só tomada. Isso. Que aqui, ó, só para deixar bem claro, circuito de iluminação, né? Para áreas superiores a 6 metros quadrados, você vai adicionar um ponto de luz de 60, vai ter o um mínimo de 100 watts, né, por conta dos primeiros 6 metros quadrados, e depois disso você vai adicionar um ponto de luz de 60 watts para cada 4 metros quadrados inteiros. Tá? Nunca, nesse caso não é fração. Então, se a área é 10,69, certo? É o que tu deu de exemplo, né? Que é o caso do dormitório, certo? Sim. Então, para 10 metros e 69, aí a gente vai ter 6, se a gente decompor, né, essa área vai ter 10, vai ser 6 metros e vão sobrar 4,69. Aí, para esse 4,69 excedente, vai ser 60 watts extra. Ah, sim, Não, certo. Me não vai confundi um chegar a pouco aqui. 220. Confundi com as tomadas, professora, foi mal. Sim, não tem problema. Professora, como funciona essa iluminação, por exemplo, em geral, geralmente nos projetos eles colocam LED ou como colocam por causa da potência alta, né? Por exemplo, colocar lâmpada de LED. Então, isso aí é uma coisa que eu ainda estou dando uma olhada mais atenta, né? Que teve uma atualização esse ano passado da NBR. Eu não vi essa atualização ainda. Mas antigamente, né, era com incandescente. Aí por isso que se colocou 100 watts, que 100 watts era a potência típica da incandescente. Mas hoje, se você colocar uma lâmpada de LED, uma luminária de LED, e, e tem um ponto planejado para 100 watts, não vai ter problema nenhum, só vai utilizar menos corrente porque a potência vai ser menor. Mas o dimensionamento, não, em termos de dimensionamento, não vai mudar praticamente nada. Mas por conta dos requisitos mínimos dos materiais. Claro? Ok. Não, era mais por causa de dúvida mesmo. Uhum. Curiosidade, assim. Não, assim, se você planeja para o ponto de ter mais potência do que o equipamento que você vai utilizar, não tem problema nenhum. O problema é o contrário, né? Vai ser um problema se for o contrário. Se o circuito que está alimentando aquele equipamento é o circuito, não é o ponto, tá? Isso aí tem que ficar bem claro, porque é o caso da TUG e da iluminação também. Se o circuito que você planejou, ele tem potência menor do que o equipamento que você está alimentando, aí sim vai ter um problema. Aí sim tem problema de dano, de baixar disjuntor e uma série de problemas, porque a corrente vai exceder a capacidade do circuito. Agora, se tem menos, não tem problema, né? Se o circuito ele tem uma capacidade maior que a do equipamento, no caso, a potência maior que a do equipamento, não tem problema. Tem outros problemas mais de outras relacionadas a outras características elétricas, né, da rede, mas em termos de sobrecarga não vai ter problema. Na verdade, vai ser a subcarga, né? Então você não vai ter problema de danos por sobrecorrente. Era mais ou menos nesse sentido que eu perguntei, tipo, é uma subcarga mesmo, mas acho que não tem problema, né? Porque Não. igual não tem como diminuir a bitola do fio, né? Não, então, melhor não tem como diminuir. Nesse caso, não tem como diminuir, mas
aí por uma questão da norma, né, para pensar no bom uso da instalação, porque se você diminuir a carga, poderia diminuir o fio? Poderia, tá? Mas não, a norma ainda não permite usar fio abaixo de 1,5, já pensando que na possibilidade das pessoas quererem mudar um pouco a instalação também. Entendeu? Sim, tudo ok. Mas não, porque se diminui o fio, você restringe muito, né, a potência e a capacidade de corrente da instalação. Por isso que no fim das contas não se diminuiu. Mas não sei como é que está na norma nova. Eu sei que tinha gente, uma época, que discutia a possibilidade de usar fio 0,75 em instalações. Tinha gente que era a favor disso. Eu particularmente, eu não acho uma boa ideia. Mas numa iluminação de LED com uma potência baixa, até seria possível, mas ia restringir muito, né, a instalação, a liberdade de instalação. Qual que é a capacidade corrente do fio 0,75? Eu não lembro, mas é bem baixa. Acho até que se utiliza normalmente em algumas aplicações de comando, não se utiliza muito em instalações residenciais e tal. Mas eu não lembro. Se eu não me engano, usa até com o tal do mini disjuntor. Tá? Mas não é tão. É mais utilizado para comandos e acionamentos. Mas eu não sei de cabeça qual que é, então prefiro não arriscar dizer. Mas do fio 1,5, né, na nossa tabela aqui deixa eu ver aqui quanto que é. É 17,5, né? E não tem uma relação linear, né? Se vocês forem observar na tabela. Não tem uma relação linear entre as seções e as capacidades de corrente. Professora, e quanto às tomadas, eu tenho uma dúvida aqui. Agora, por exemplo, na sala, eu tenho mais que 6 metros quadrados, então eu vou ter um ponto de 100 watts.
e depois mais um ponto a cada 5 metros de perímetro ou fração. Daí se eu tenho mais 11,3 de perímetro, são mais 3 pontos de tomada de 100 watts. Seriam 3 por causa do perímetro, mais 1 por causa da área, seriam 4 pontos. Qual que é o cômodo? A sala. Sala. Tá. São 7,9 e o perímetro era 11,3. Aí, nesse caso, nós vamos analisar. A gente já viu que é maior que 6 metros, então aí a gente vai analisar o critério de perímetro, né? No Um ou caso outro? dos pontos de TUG e TUI, aliás, TUI não, nos casos do ponto de TUG, a gente avalia a área para verificar se vai ter que acrescentar pontos, né? Na verdade, é isso. E aí, nesse caso, a gente vai ter que avaliar o perímetro agora. Se a gente tem 11,3, então a gente vai ter que separar esse 11,3 metros em partes, em parcelas de 5 metros, né? Entendi, De sim, perímetro professor. ou fração. Aí, nesse caso, os primeiros 5 metros vão ser uma tomada, os segundos 5 metros vão ser outra tomada, e o 1,3 excedente vai ser mais uma tomada. Então, são 3 pontos, não são 4. Sim, tem que analisar. Eu achei que somava com o primeiro quesito, mas acho que tem que analisar ou é um ou é outro. Isso. E eu acabei somando. Uhum. Mas não entendi. Agora é só analisar aqui. Ó, só para fazer uma correção, né? Eu tinha comentado de não ter uma relação linear entre a capacidade de corrente e a seção do condutor, mas na verdade tem, tá? Pela fórmula da resistividade, tá claro? Ok, professora. Só para fazer essa correção.
Gente, minutos finais, mais uma pergunta?
Eu acho que não. Eu fiz agora, estou terminando aqui as tomadas. A única, por exemplo, a cozinha ficou com 4 tomadas, mas acho que não é demais, né? Tem 11,4 de perímetro. Seriam 3 tubos de 600 watts, mais uma de 100. Sim. Mas a cozinha é importante que tenha bastante tomada. Dificilmente faz falta. Ah, ok, então. Então acho que 4 tá bom. Uhum. Aí, assim, ó, é importante, já que tu fez o quadro de cargas e tu já fez o levantamento, né, dos equipamentos. É importante também comparar o quadro de cargas com os equipamentos que tu pretende colocar na edificação para verificar se tem que adicionar alguma tomada, caso tenha algum equipamento que tenha uma potência muito elevada, né? Uma potência de tug que é muito elevada. Por exemplo, ferro de passar roupa costuma ser então de 1.500, 1.800 watts, tá? Então é importante que esse circuito tenha pelo menos 1.800 watts, o circuito de tug das áreas secas, por exemplo. É claro? Aí é nesse exercício que você vai verificar se circuitos de dois ambientes devem ser agrupados ou se eu coloco mais pontos de tomada num único circuito. Então, tudo isso, ao terminar, né, o levantamento do quadro de cargas e dos equipamentos, aí você vai olhar, analisar as potências de projeto, vai comparar com os equipamentos que você colocou no seu levantamento e verificar como que você pode organizar o quadro de circuitos, tá? Tudo isso é interessante fazer antes do quadro de circuitos para ter uma ideia de como que você vai organizar esse quadro. Se você vai agrupar pontos de um mesmo ambiente, de ambientes diferentes num único circuito, que é possível. Então, às vezes é interessante fazer esse agrupamento para deixar um circuito com uma grande capacidade, tá claro? Para atender esses equipamentos de alta potência e móveis. Sim. Que, por exemplo, nos quartos, eu botei 3 tomadas, potência de 300, mas vai que uso um secador de cabelo, coisa assim, eu preciso aumentar essa potência, né? Sim. Porque eram 5, eram 100 watts para cada 5 metros de perímetro ou fração. Deu 13,10 metros de perímetro. Esse não 3 tomadas, mas eu posso aumentar então a potência, né? Sim, aí ou você pode acrescentar pontos no quarto, que você ir além da norma não tem problema. O problema é você não atender a norma, Ah, né? a norma é o mínimo. É o mínimo que tem que ser respeitado, né? A norma é o mínimo. Assim, por causa que vários equipamentos têm mais do que 100 watts por tomada, né? Isso. Tá, vou levantar os equipamentos agora e vou acrescentar, somar aqui na Ou tabela. você pode também agrupar com outro circuito. Eu poderia, por exemplo, agrupar um circuito de quarto e corredor de TUG. Ok. Às vezes é mais interessante do que ficar acrescentando ponto, porque é uma economia de material. Uhum. Tá bom. Tá? É pensando de forma realista mesmo, né? Que a gente faz esse exercício, observar um pouco o que a gente vê, né, na nossa casa e tentar passar para os nossos estudos aqui. Tá? Sim. Também não vai passar coisa errada, né? Então a gente tem que observar a coisa errada para saber o que não fazer. E acho que também com uma tomada para máquina de lavar na área de serviço, por exemplo, acho que mais específica, né? No lugar já. Não sei se está no mobiliário. Tá assim a máquina lá. Já colocaram no lugar, né? Também. Uhum. O mobiliário vocês podem analisar também no arquivo PDF, né? Que tem
No enunciado do desenho arquitetônico, lá aparece o mobiliário. Uhum. E que nem o ferro de passar roupa, acho que também considerar na área de serviço ou colocar em qual cômodo? Aí tem que avaliar ali, né? Como que está no mobiliário. Se não tiver, aí você que vai definir. Pois é, não, acho que não tá. Bom, gente, por hoje era isso. E até a próxima aula. Até, professora.